Olá, pessoal. Estamos começando mais uma entrevista dessa série de entrevistas que a gente está fazendo com alunos da nossa comunidade, né? Alunos que já deram aí o próximo passo, que é entrar no mercado, começar o trabalho mão na massa de UX Design. Fábio, muito obrigado pelo seu tempo para compartilhar um pouco da sua experiência, como tem sido. Na verdade, eu acho muito legal mesmo essa conversa por dois motivos. Antes até da gente começar com as perguntas, um motivo que provavelmente você deve lembrar, que você começou fazendo um curso de Photoshop e você foi uma das que mais pediu, né, que se desenvolvesse um curso de interface e tal. E eu já tinha uma ideia, planos, mas na verdade o seu pedido ali acelerou a coisa. E aí eu acho que para mim é muito legal ver o quanto você conseguiu se desenvolver aí nesse tempo com o curso, que você entrou lá no início com a gente, e você já praticamente deu dois steps, que você entrou numa vaga e agora já foi para outra, né, um pouquinho maior. Então, antes de tudo, parabéns de verdade por toda a sua dedicação, esse tempo ao longo do curso e por estar agora oficialmente como UX designer numa grande empresa já. Bom, Fábio, se apresenta um pouquinho, fala quem você é, o seu histórico como designer, o que que você já fez no passado e aonde você está agora especificamente. Bacana, obrigada, né? Primeiramente, agradeço muito, assim, a oportunidade de estar aqui falando, né, com você e para todo mundo que queira ouvir um pouquinho da minha história. Realmente, a gente vem se conhecendo aí de uma longa data, digamos assim, né? Acho que desde 2015, se não me falha a memória. E, assim, bom, sou Fábia, meu nome é Fábia, eu tenho 39 anos. De formação, eu me formei em design gráfico mesmo, né? Eu vim me formar agora em 2013. Eu comecei mesmo na área de design, posso dizer assim, em 2011, né? Comecei assim Tá. pela faculdade. Antes disso, eu sempre a minha área, minha atuação no mercado de trabalho foi com atendimento ao cliente, foi com vendas também. Eu trabalhei por muitos anos numa área comercial, mas sempre o foco assim em atender o cliente diretamente, né, por telefone, mas era nesse início assim. E aí que acho que devido a muito tempo na área, eu vivia meio que estressada, então assim, impaciente com as coisas. E aí foi onde eu comecei a descobrir em 2010, mais ou menos, assim, o Photoshop, primeiramente, e comecei a ver o quanto era interessante mexer com imagem. A princípio, o que me levou para a área de design me despertou a vontade de mexer com imagens. Eu tinha até em mente, assim, ir para a área de restauração de fotos, Legal. coisas desse tipo, né? E foi aonde eu estava buscando, isso já começando a faculdade, eu comecei a buscar mais sobre o assunto e foi onde eu descobri o curso Photoshop Zero to Hero, na época dentro do Chocolate Design, né? E aí onde eu vi aquele vídeo, você explicando como que era o curso e o que me chamou a atenção, e eu acho que é um diferencial que foi do curso, que foi primordial para eu fazer mesmo, para eu adquirir o curso, foi a questão de que ele era voltado para o mercado de trabalho. E como eu estava naquele início, então para mim eu achei, poxa, é tudo que eu queria, né? Como que eu vou conseguir trabalhar dentro da área de design? Então fiz a questão da faculdade em design gráfico e junto, paralelo, eu ia curiosa mesmo, né? Fui com Photoshop, eu adquiria livros, e fui indo atrás, buscando Legal. atrás o máximo que eu conseguiria conhecer, né? E o MIDI veio depois, né? Então, o MIDI aconteceu assim de uma forma bacana. Eu estudando Photoshop Zero to Hero, eu comecei, se eu não me engano, eu não sei se foi alguma entrevista com algum profissional ou algum momento eu vi que você comentou, Felipe, sobre interface, assim.
E isso, assim, eu já estava vendo nas minhas pesquisas e eu falei, poxa, agora veio a hora de eu perguntar o que que é isso, né? O que que é isso? E aí foi onde eu lembro que, não sei por qual meio também, eu comentei com você que eu estava interessada em saber. E eu vinha buscando, assim, no Google, pesquisando na internet, e eu não achava, pelo menos aqui, assim, no Brasil, então, mais ainda, eu não achava um curso presencial a respeito, achava um outro artigo, mas, assim, aquilo, a base, por onde eu começo, né? Então, isso que ficou muito forte na minha cabeça, assim, é legal, mas, assim, começava a vir aquelas dúvidas, assim, para mim, será que eu tenho que saber web designer para mexer com interface ou não? E aí, se fosse isso, talvez eu não estaria hoje nessa área, porque eu acredito que o web tem aquela questão da programação, e eu falo, poxa, a programação nunca foi minha área, né? Não, é algo difícil, e aí realmente eu já desisto se fosse isso. É uma Mas barreira. é uma barreira, seria uma barreira. E aí eu comecei a pesquisar, foi onde você deu o gancho, e foi por isso que eu falei, poxa, se você montar um curso e da base mesmo, eu sou uma das primeiras alunas, estou lá. E então, assim, o MIDI veio um gancho assim que foi muito bacana, eu acho, porque eu estava muito curiosa e além da curiosidade eu queria mesmo aprender e saber como que era, né? Para qual lado que isso ia seguir. Não, isso é muito legal. É, eu, na verdade, depois vou querer voltar um pouquinho nesse ponto, mas eu Tá, tô com o seu LinkedIn aberto aqui agora e eu queria ainda falar um pouquinho sobre a sua experiência. Você ok. trabalhou uns bons anos como designer gráfico, né? Eu posso ver aqui próximo de 7 anos, mais ou menos, algo em torno disso, né? Não, assim, 7 anos eu trabalhei na área comercial de design, assim, numa empresa mesmo, eu trabalhei Uhum. de 4, 5 anos. Tá. Foi antes de eu migrar para a interface. Ah, entendi. Tá. Você teve um período aqui de estágio. Tá. No total dá também uns 6 anos É, mexendo com design. Uma boa experiência já. sim. E aí você passou, enfim, a gente teve a alegria de, depois de muita dedicação, você participar muito de estudos, projetos, você conseguiu sua primeira oportunidade profissional. E eu lembro como você estava nervosa, né? Porque eu até estou vendo aqui no currículo que foi uma primeira oportunidade para ser a única designer do time, né? Que foi uma startup e você tinha que coordenar uma parte de UX, então você pulou de design gráfico É. para fazer uma reviravolta interna ali no time, já na parte de UX. Como foi para você essa transição? Assim, como foi estar habituada ali com a parte de impresso, com o visual em geral, e de repente mudar tudo e ter que pensar na questão de experiência, de interatividade? E eu lembro que foi bem rápido, né? Como foi para você isso? Isso. É, assim, é uma mudança considerável. Por mais que eu estava vindo do design, mas assim, a gente trabalhar com offline é uma coisa, né? Então, para impressos, a gente tem umas regras específicas e aí mudar para interface, né? Então, tudo digital, eu tenho que pensar isso, como que mostra, como que faz, por onde que eu começo, né? E fora as regras mesmo de interface. Olha, foi uma mudança desafiadora, assim, né? Que talvez eu acho isso muito, assim, eu sempre fui de ter assim uma atitude, sabe, de dar meio que minha cara a tapa, digamos assim, de enfrentar um desafio e assim, eu vou dar o meu melhor. Se eu conseguir, ok. Se eu não conseguir também, eu tiro a experiência boa daquela situação. Foi desafiador Legal, porque foi uma muito bom. startup, né? Então, a startup é tudo para ontem. Na minha entrevista, por exemplo, eu preciso de alguém que faça telas. Você faz telas, né? E assim, então eu tinha montado um pequeno portfólio, né? Isso eu acho que é muito importante. Que assim, não necessariamente eu não tinha nenhum trabalho com interface específico, mas de testes, de outras entrevistas que eu fiz que eu tive que fazer teste e observando, e assim, o que eu não sei, eu busco referência, vou pesquisando na internet, procuro dali, sabe, o que eu olho, o que eu posso tirar para esse outro conceito. Então, eu sempre procurei pensar dessa forma, por mais que Legal. eu não tivesse conhecimento técnico ainda aprimorado, né? E isso me ajudou bastante, assim, ajudou muito. O MIDI veio me dar uma base na questão dos processos, assim,
por ser um curso de interface, mas tem os processos que também a gente encontra no UX. E esses processos foram, assim, primordiais para eu saber, até para eu fazer testes para entrevistas, para eu entrar na startup e mostrar alguma coisa, né, no portfólio. Legal. E, assim, tudo que eu estudei, assim, ou que eu tinha de exercícios, eu sempre levei para as minhas entrevistas os rascunhos, eu levava o material na mão, sabe? Se eu tivesse algum protótipo, se eu tivesse algum desenho, algum Isso é sketch. ótimo. Mesmo se tivesse errado, eu falei, ou não, eu já tenho, né? Então, leva, pode não estar o melhor dos mundos, mas, assim, é aquilo, vamos contar com o não. Então, eu levava e mostrava, eu fiz dessa forma, eu pensei, aqui era para eu desenvolver tal funcionalidade, eu pensei dessa forma, e o caminho que eu procurei foi esse. E foi Acabou que foi, se eu não estou entendendo errado, foi dessa forma que você conseguiu, então, sua primeira oportunidade profissional nessa startup. Como que você montou esse primeiro portfólio? O que que você colocou? O que que você mostrou? Porque, como você acabou de falar, você ainda não tinha experiência com um projeto real, né? Com algum produto real, né? Então, o isso. que que você apresentou ou organizou para que eles acreditassem que Uhum, você seria ali um ótimo fit para a empresa e poderia realizar o trabalho da melhor forma? sim. Então, em paralelo, eu sempre, assim, eu nunca tive, assim, às vezes só o MIDI. Eu fiz outros cursos, eu fiz um curso aqui em São Paulo na PUC, de extensão de Design Thinking, Uhum. Qual é o terceiro? isso, com a Legal. Lu. E aí, assim, conheci a Lu por conta de entrevistas dentro do curso do MIDI, né? Então, isso foi um recurso que sempre ajudou muito, né? Você ter esse networking, você conseguir conversar com pessoas, tirar dúvidas, e com profissionais que estão há bastante tempo no mercado. Isso, então, para mim, também ajudou muito, assim. E o que eu gerava de trabalho desses cursos é o que eu usava na entrevista. Qualquer Legal. empresa que eu ia, antes da startup, por exemplo, eu cheguei a fazer uma entrevista na Try, né, que é uma consultoria aqui em São Uhum. Paulo, muito boa, por sinal, e considerável no mercado. Vejo que grandes UXers hoje até passaram pela Try. Fiz um teste lá, e onde eu teria que mostrar assim, um redesign de um aplicativo, né? Então, mobile já é mais específico ainda, você vai para a área de mobile, né? Eu teria que, não poderia ser um aplicativo conhecido, trivial, né? Então, eu teria que pegar um outro aplicativo que eu usasse, né, no meu Uhum. cotidiano e fazer um redesign, né? E colocando lá, seguindo um briefing. Então, assim, é desafiador, mas, assim, fiz o que eu consegui, o que eu imaginava, Legal. né? Se às vezes a oportunidade não abriu ali, mas eu fiz. E isso eu tenho hoje no meu portfólio, por exemplo, né? Bacana. Então, são exercícios que às vezes você não pega vários, mas você seleciona alguns que é bacana, que você tem o processo todo. Não adianta ser só a interface, então o resultado final, você tem que ter o processo, né? Ótimo ponto. Então, hoje, por exemplo, eu vejo mais forte isso ainda. No meu dia a dia está muito forte os processos agora, Que ótimo. né? E aproveitando então, bom, você foi, estudou, se capacitou da melhor forma. Na verdade, você segue estudando, né? Organizou ali um portfólio inicial e conseguiu, né, a sua primeira vaga já com UX. Na verdade, pelo que eu entendi, era uma vaga até mais de Product Design, porque você fazia um mix, né? Tanto UX quanto UI nessa startup. E aí depois você ficou um tempo lá e você foi para uma grande empresa, né? Agora, você poderia falar um pouco qual a empresa que você está, como você entrou, como é que foi aí essa segunda etapa? Tá. Na startup, eu fiquei lá 5 meses, porque como que aconteceu, assim? Igual você falou, eu entrei uma única pessoa e a startup é aquilo, eles têm um cotidiano, assim, muito rápido das coisas e às vezes a gente não monta, não tem tempo de montar também os processos. O intuito era eu começar essa minha equipe de UX lá dentro, né? Porém, assim, o que eu apurava, eu não tinha ainda uma ideia de quando eles iam contratar, onde de fato eu poderia montar uma equipe, né?
E a falta dos processos eu estava meio angustiada com isso. Eu queria desenvolver os processos, mas eu não tinha como fazer. E eu sozinha, né? Complicado. Foi muito complicado nesse aspecto. E eu falei, poxa, é legal, ok, mas assim, vai ser uma experiência. Então eu comecei a focar em outras vagas e fui atrás. Aí eu usei o quê? Vamos reformular currículo, né? Meu currículo era relativamente extenso, porque eu tinha toda a parte antes do design no meu currículo, então experiências profissionais na área comercial, experiências Uhum. profissionais de teleatendimento e por aí vai. E foi com a consultoria, né, a mentoria de vocês, que eu consegui também dentro do MIDI isso, ó, vamos lá reformular o currículo. Eu fiz isso, o LinkedIn também, reformulando, melhorando, o que eu poderia colocar para chamar atenção e mais o portfólio, né? Então, eu acho que esses são 3 pilares que é super importante para quem quer mudar. Que aí, nesse momento, você já tinha algum portfólio real, né? Você já tinha uma primeira Exato. empresa, querendo ou não, já tinha Querendo ou startup. não, porém, assim, eu nem tive como colocar coisas que eu desenvolvi lá, né? Assim, na questão de sigilo, era um Ah, sistema novo, sim. então eu não tive nem como pôr isso, divulgar em portfólio. Porém, eu tinha algumas coisas impressas de mind map, que eu Legal. falei, poxa, eu vou usar na entrevista. Então, pessoalmente, eu levei para a entrevista. Então, aí foi Bacana. assim, eu vi uma vaga divulgando, engraçado, por uma rede social, num grupo, né, dentro do Facebook, e aí eu resolvi aplicar para vaga. Então, assim, vagas que eu olhava que eu tinha o perfil, eu iria pegar os e-mails, ou eu mandava e-mail, ou eu, pelo LinkedIn direto, eu me aplicava na vaga. Eu fiquei durante uns 3 meses, acredito, fazendo isso, né? Legal. Mas, assim, olhando vaga por vaga, não qualquer vaga também, Sim. né? Então, selecionando as que eu acreditava que me enquadrava. E aí foi que eu vi, então, essa vaga da ATEC, que é onde eu estou hoje, que é uma empresa grande de tecnologia dentro do grupo Embraer. E hoje eu estou aqui como o X, né? Então, UX Designer Júnior. Porém, a gente faz um pouco de interface também. Não é puramente UX, mas, assim, a gente tem os projetos aqui dentro. É desafiador porque, assim, para quem não conhece a TEC, ela é uma empresa que trabalha com tecnologia para dentro da Embraer, então para controle de tráfego aéreo, para defesa, né, entre o Brasil com outros países. Então, a Legal. gente tem vários projetos e esses projetos, assim, têm a sua complexidade, né, porque é muito Imagino. específico, é muito desafiador, é muito específico. E, então, assim, a gente tem que... Aí mudou meu cenário, né, Uhum. totalmente. Agora Eu você está tava num time, como júnior. Eu tô num time, Tá. exatamente. E aí, quando eu vim fazer a entrevista, né, hoje com o meu líder, eu trouxe para ele novamente, eu trouxe tudo. O protótipo que eu tinha de estudos, meus wireframes. E quando eu mostrei, ele se interessou e falou assim, poxa, deixa eu olhar mais isso, porque isso é o que eu estou procurando para o meu time. É Legal. pessoas que façam à mão as coisas e que mostram seja um wireframe, seja uma ideia que você pensou, um conceito, que mostre isso no papel, não tão software. Você tem ideia, na entrevista nem me perguntou quais os softwares. Ele falou assim, poxa, Perfeito. não vou nem perguntar o software que você mexe, porque eu deduzo que você faz na interface num software, mas eu quero ver os processos, né? Então, isso eu achei, assim, muito bacana, era o que eu procurava, porque eu quero realmente aprender mais essa parte de processos de UX, né? Por mais que eu goste do visual muito, eu gosto de sentar, mexer no software e fazer a interface, mas eu sei que esses processos são fundamentais para a área. Né? E Legal. hoje eu percebo isso, assim, tem, claro, não vou dizer que 100% a gente faz processo, existe demandas que, assim, olha, a gente está numa semana, precisa entregar tal tela, então você já vai direto para o programa e faz, né? Mas, assim, tá sendo muito bacana. Eu estou num time onde as pessoas compartilham as experiências, onde a gente Muito bom. discute
os projetos, todo mundo conhece o projeto de todo mundo, então isso é interessante pra caramba. E a gente tem, assim, uma ajuda total. Um ajuda o outro, um corre atrás junto com o outro. Se precisar ir numa reunião com um projeto que eu estou alocada, eu sei que tem pessoas que vão comigo. E a gente não Quanto fica assim, tempo? desamparado. Eu Quanto estou tempo você está fazendo agora? 2 meses, eu vou fazer agora, dia Legal. 14. Eu entrei em maio, né? E aí vou para 2 meses, assim. Mas até as meninas que estão no meu grupo, na minha equipe, né? Assim, elas falam para mim, nossa, parece que você tem quase 1 ano aqui já. Porque Nossa, realmente 1 milhão de coisas já. 1 milhão de coisas. Assim, 1 milhão de coisas. Mas assim, é interessante, eu já fui visitar cliente, né? Assim, então, se a gente vai fazer algo específico, que é, por exemplo, para controle de tráfego aéreo, por exemplo, que é a Tec trabalha, a gente tem, o nosso cliente são pilotos, né? Então, assim, é muito técnico, é muito Ah, específico. sim, acredito. Mas é bacana, assim, estou aprendendo muito. O conhecimento é incrível, assim. E você está gostando? Você se encontrou na área? Sim, Hum, assim, eu estou numa fase que eu quero mesmo aprender o máximo que eu conseguir, sabe? legal. De todos os processos. Então, tem gente na equipe de UX, na nossa equipe, que é mais sênior e é voltada Uhum, para pesquisa, e aí ele me ajuda nos projetos. Eu falo, poxa, como que eu posso fazer isso? Ele vai junto como facilitador com o cliente, e nisso eu vou pegando como que faz, como que a gente, olha que até legal. mesmo de conversar com o cliente, né? Então, isso é muito bacana e, assim, está sendo bem rico mesmo. Muito bom. Bom, mais uma vez, Fábio, parabéns. Eu, de Ah, verdade, eu fico muito feliz, assim, de saber que você está numa empresa boa, bacana, onde você vai poder aprender muito, crescer. A área de UX no mundo todo está excelente. Então, assim, você poder aproveitar isso, né, com ótimos profissionais, num ambiente também bacana, né, com uma cultura legal. Parabéns de verdade. Inclusive, eu falei que ia voltar no ponto, que foi bem que você falou. Na verdade, assim, eu dei aula presencial, acho que por 8 anos, quando eu morava no Brasil. E aí, quando eu saí, eu queria continuar dando aula, porque eu gosto, mas não tinha como, né? Naquele momento tinha a barreira do idioma, eu não podia simplesmente ir para uma escola dar aula em inglês, meu inglês ainda não era bom assim. Foi quando eu resolvi tentar montar o curso de Photoshop com uma metodologia diferente, e se funcionaria. Funcionou, pessoas gostaram. E aí, quando você, na verdade, teve alguma postagem que você perguntou de interface, que era a área que eu trabalhava, eu já tinha plano de fazer isso e aquilo acelerou. E a felicidade maior é porque acabou que você foi, sim, a primeira aluna que entrou, e a gente poder acompanhar e ver que você entrou na área, que você está bem numa empresa grande, estruturada, é muito gratificante. E mais do que isso, hoje o Master Interface Design está fazendo parte de algo maior, né, que virou a Aela, a empresa que a gente tem em Londres, e já são em torno de 20 alunos que a gente conseguiu acompanhar para entrar no mercado, de fato. Assim. Isso é muito, muito bacana. Então, parabéns e obrigado também. Né? Porque, na verdade, você ajudou a movimentar isso. não, com certeza, assim, imagina, na verdade foi a curiosidade mesmo, assim, eu quero ver sobre o que é, e você vê, por mais que eu sei que é uma galera muito jovem que está entrando, e cada vez mais você vê, porque nessa era do digital, né, as pessoas mais jovens, assim, dominam, né, dominam. É porque E já nasce, né, com o celular na porque já mão. exato, e que assim, eu, por exemplo, não sou tão velha, mas assim, mas eu cheguei a ver muitas coisas mais analógicas, assim, e a gente, né, tem traz essa bagagem, essa experiência, essa aqui é a Sim, verdade. Mas assim, o bacana que o MIDI e o Aela tá fazendo, que eu vejo assim pontos muito legais assim, é de criar mesmo uma comunidade. Eu acho que a gente hoje tem isso, né? No Brasil, as vagas estão assim fervendo, né? Porém a maioria das vagas são para pleno, sênior, e realmente isso assusta o sim, júnior, assusta quem não tem experiência às vezes, né? E às vezes não é só experiência que eu quero dizer na parte técnica, às vezes experiência até mesmo de fazer uma entrevista, né? sim. E a gente tem essa mentoria.
por vocês que são profissionais que estão há bastante tempo no mercado, que pode dizer, ó, vai por este caminho, né? Então, eu vejo que isso é muito enriquecedor e que eu acredito que, tanto como a outros alunos que já estão na área, que migraram de alguma forma, o exemplo que a gente acho que serve é assim, ó, não desiste, né? Não desiste e corre atrás, né? Quando a gente corre atrás, eu acho que as oportunidades aparecem, né? Então, assim, Legal. é um certo, a hora certa, mas aparece, uma hora aparece. É, Então, assim, eu agradeço também vocês por isso, pela mentoria, pelas oportunidades de a gente poder conversar sobre isso, né? eu acho que um ponto muito interessante que a gente consegue ver na sua história também, eu comentei isso numa outra entrevista que a gente fez, é que no início parece que é muito difícil. Principalmente quando você, sei lá, é designer gráfico já há anos, às vezes você já tem um salário razoável para bacana, você tá ali bem, sabe usar os programas, sabe atender clientes, sabe fazer tudo. Aí você resolve migrar, é um mundo novo, é tudo diferente. E aí o primeiro salário às vezes não é tão bom. Então você conseguir esse início é duro, é complicado. E aí às vezes assusta a ponto da pessoa não querer, assim, né? Fica, ah, não vou fazer isso, né? Como no seu caso, às vezes, pô, já tenho 6 anos atuando com design gráfico, vou mudar para quê? Só que o interessante é que depois que você dá esse primeiro passo, parece que vai ficando tudo muito mais rápido, né? Foi o É, caso que eu vi com uma outra aluna também. O primeiro passo dela demorou. Depois do primeiro, foi rápido. E o seu foi a mesma coisa. Você acabou que você demorou um pouquinho para conseguir ali a startup, mas quando você conseguiu, agora você já foi para uma grande empresa, né? E eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai se dedicar muito mais, vai continuar evoluindo, evoluindo, evoluindo. E agora, assim, você realmente já está imersa nesse mundo e é só ir embora, né? A coisa acontece, né? é, Eu exato. comentei com uma pessoa também sobre quando a pessoa resolve sair do Brasil. Porque você falou sobre as oportunidades aí no Brasil, né? Elas estão muito quentes. Mas, de verdade, eu comento com os alunos, mas vocês não fazem ideia de como fora tá, sei lá, 5 vezes mais quente. Sim. Chega a ser assustadora a quantidade de vaga e falta gente. Mas é o que você falou, eles procuram pleno sênior, porque eles estão tão desesperados que eles querem gente que saiba fazer. Então é essa correria louca. Quando eu saí, eu tive também essa confusão, porque eu já atuava há anos como designer, já tive minha empresa, já tinha trabalhado em empresa grande também, na UOL e tudo mais. Mas eu saí do Brasil e tinha aquela história de, e agora? Será que a minha experiência é relevante para cá ou não? Será que é tudo diferente? Como é que funciona? E eu fui com calma. Eu, na verdade, eu primeiro fiquei fazendo freela, fiquei fazendo algumas coisas. Chegou um momento que eu falei, não, agora eu preciso pegar a experiência aqui fora. Eu estou morando em Praga, quero ficar aqui. Deixa eu dar o primeiro passo. E talvez pelo meu receio de saber como seria, eu peguei um primeiro freela alocado numa startup, igual você escolheu, né? Então, para mim, aquilo foi um recomeço, né? O salário não era tão alto assim, mas era uma primeira. Dali, fui para uma enterprise e a coisa não parou mais. Ali eu pude ver, o mercado internacional, eu tenho como atuar nele. Lógico, quero continuar aprendendo. Estou sempre que possível indo para a conferência lá da NN Group, fazendo mais cursos, os cursos Uhum. da ISO. Até pouco tempo atrás eu tinha feito todos, agora tem cursos novos. Então é o que a gente conversa, não dá para parar, tem que continuar estudando, né? Mas é muito interessante ver como é que acelera. Eu acho que a gente segurar o medo, né? Nesse início. Isso que eu ia comentar, assim, se é uma coisa que eu não deixei abater, assim, tipo, é o medo, sabe? Quando eu mudei de área, saí da área comercial, que eu estava há 7 anos, numa só empresa, quando eu fui para o design, pegar ou largar, sabe? Então, assim, eu fui com cara, vou estudar e vou atrás. E consegui um emprego, assim, não precisei terminar a faculdade para ir atrás de emprego, eu consegui na época também. E foi a mesma coisa para migrar, do design gráfico para interface, sabe? Eu falei assim, não posso ter medo, porque se eu tiver medo, eu tenho que tentar. E foi o que eu fiz, né? Claro, as realidades de vida são diferentes, é diferente de quando você tem lá seus 20 e poucos anos, né? Que está saindo da faculdade, eu talvez estava um pouco já mais para frente, mas assim, é lutar, de qualquer forma é O lutar. timing é diferente, né? Quando eu estive em São Paulo, que a gente, você falou, às vezes o trânsito de trabalho para casa me atrapalha, porque eu não tenho tanto tempo para estudar. Mas Exato. aí você conseguiu, você venceu, né? Então, o time É, às vezes é um pouquinho mais lento, mas se você continuar fazendo, consegue, né? exato.
E um ponto legal, você ficou 7 anos na área comercial. Não sei, é só um palpite, mas desconfio que isso te ajude hoje, não? Porque você conversou com pessoas 1000 vezes por dia, né, durante 7 anos. E hoje, na verdade, UX é conversar com pessoas. Tanto stakeholders, quanto clientes, quanto outros designers, quanto todo mundo. Várias vezes processo de negociação. Você acabou percebendo, assim, que você pega coisas desse seu momento anterior, da outra vida, digamos assim, para agora? Eu vim perceber isso mais agora, assim, eu posso te dizer, mais agora que eu percebi isso. E tanto assim, como que, de certa forma, a vida da gente é engraçada, né? Então, Sim. assim, você não perde aquilo, né? Então, assim, poxa, também, tanto que eu falo isso numa entrevista, eu tenho uma experiência de falar com o cliente, então, assim, eu não vou ter esse receio, né? Se eu Legal. tiver que fazer uma apresentação de sei lá, um protótipo, por exemplo, eu tenho que apresentar para um cliente, então, não vou ter esse receio de falar e como falar, né? Então, Muito isso bom. me ajudou realmente muito, me ajudou mesmo, e eu vejo que hoje essa experiência que eu trago no atendimento, eu posso colocar, né? E perceber essa coisa assim, por exemplo, o lado comercial. A gente entender que hoje eu estou numa empresa que, assim, eu tenho que fazer a empresa entender que o X, a gente tem os processos, né? E que, assim, é muito bom e que a conclusão vai ser um aplicativo, então vai ser uma interface ou não, mas também, eu também, enquanto UX, eu tenho que entender dos negócios, né? Que legal. Entender que a empresa realmente, ela também tem o tempo que não pode perder um contrato, tem o lado realmente de negócios e que mantém tudo, né? Então, assim, isso Eu acho que esse é o realmente ponto mais difícil para é. muitos. É, Eu estou no processo ainda de entender, de saber ligar essas coisas um pouquinho, assim. Confesso para você que tem que realmente que é uma abordagem um pouco diferente. Mas assim, mas que eu trago isso de bagagem, eu trago e isso me ajudou sim. Não vou dizer para você que não, isso contribui bastante. legal, show de bola. Steve Jobs já disse, né? Conecte os pontos, né? Você só Vamos lá. percebe lá na frente. Né? Exato. Fábia, mais uma vez, parabéns. Para a gente não encerrar essa entrevista, para não ficar grande demais, queria te fazer uma pergunta, né? Se algum amigo seu hoje, sei lá, ou é designer gráfico ou é de qualquer outra área e começa a ver o seu trabalho na tech, começa a admirar o seu trabalho e fala, caramba, eu quero trabalhar com isso, o que que eu faço? Então, que dica você daria para ele fazer ou talvez para não fazer, né? O que que você, da sua vivência nesse período para entrar na área, o que que você teve aí de, digamos, melhores aprendizados que você diria para quem está começando ou querendo começar? Bom, eu acho que isso até quem já deu aqui essa oportunidade de entrevista também falou. Eu vou repetir algumas coisas porque realmente não tem como, né? Na área você tem que, assim, ter o portfólio. Então, assim, mas eu não tenho nenhuma experiência. Então, assim, eu também não tinha, né? Então, assim, vamos estudar, fazer alguma coisa de exercício realmente, né? Então, assim, o curso propicia isso. Então, eu tenho os exercícios que eu posso fazer. Rabiscar a mão, isso é muito importante, né? Então, eu acho que essas coisinhas, então, portfólio, você arrumar um currículo, né? Então, seu currículo está bem, não tem problema que você está em outra área, né? A gente tem exemplos aqui na equipe, tem uma outra UX aqui, a formação dela é relações internacionais, né? Então, assim, é de outra área, né? Mas ela tem um skill muito forte às vezes, de ajudar nas pesquisas e coisas que a gente precisa no processo. Então, isso Legal. não assusta se você é de outra área. Me formei em, sei lá, veterinária, em administração, e não, você vai ter uma bagagem, mas assim, você quer focar pro X, então tentar montar, mesmo que pouco, mas montar alguma coisa de portfólio, né? LinkedIn hoje é muito forte, realmente eu vejo isso. Eu vi isso antes de entrar aqui na Tech e hoje eu vejo, depois que eu entrei na Tech, aparece lá, Recruiter estava olhando seu perfil, né? Então, assim, eu recebo nem que for, sabe, um por dia tem. Alguém Olha, olhando meu legal. perfil e eu vejo que tem, né? Então, assim, talvez eu não tenha tanta bagagem, mas, assim, estão interessados, né? Então, a gente aproveitar esse momento mesmo, né? Eu acho que é isso. Ir nos eventos,
né? Os eventos, tem meetups, tem uma série de coisas, assim, que dá para ir. Quem está em São Paulo tem bastante aqui, né? Aqui eu vejo que tem bastante aqui em São Paulo. Mesmo que a galera de UX está assim, muito focada em se reunir e conversar a respeito. E nessa você, num bate-papo informal, você conhece pessoas e que pessoas podem lembrar de você. Né? Então, assim, é super importante você começar a entrar mesmo no meio da network, exato. Eu acho que é o básico, e disso é buscar conhecimento, né? Seja na internet, seja com livros. Uma coisa, o inglês é legal, realmente, é super importante. Eu voltei a fazer aula, principalmente depois que eu entrei aqui na Tech, eu estava um tempo sem estudar mesmo inglês. Não tenho fluência, mas assim, tô fazendo aula, tô estudando. Tô estudando e eu sei que para uma hora talvez vai precisar, né? Como já normalmente precisa, né? Quando a gente fala algumas coisas técnicas, já precisa, mas assim, não parar, sabe? Eu acho que tem que se atualizar. A atualização é incrível porque assim o digital está mudando mesmo o mundo, está mudando os processos e a gente tem que se atualizar e correr atrás, caminhar junto. Muito bom. Parabéns, Tá? Fábio. Parabéns mais uma vez. Obrigado Obrigada. pelas dicas. E uma última observação. Se a gente for para pensar, a gente falou aqui que você teve um time ali para chegar na onde você queria e depois ir para a empresa grande. Mas se a gente for analisar agora, foi muito rápido, né? Foi. Se você for pensar que, sei lá, até 2017 você estava como designer gráfico, agora já está tudo com o UX. E você falou que foi procurar a parte de UX mais a fundo com o curso. Então, acredito que em 2016 você começou a estudar e foi com calma. Você virou sua vida em 1 ano e meio, mais ou menos? Algo assim. Algo assim. E indo com calma, dentro do time que você tinha, eu considero rápido. Né? Se a gente for comparar que às vezes, Sim. né, 4 anos numa faculdade para fazer alguma coisa, é muito mais tempo. Né? Então, você foi razoavelmente rápido. Acredito que pelo aquecimento, né, do mercado, que eu acho que ajude Sim. também. Na questão de UX e UI, sim, eu acho que foi bem rápido, porque assim, eu, como design gráfico mesmo em empresa, eu fiquei por 4 anos que nem eu disse, mas aí depois para migrar, assim, nossa, aconteceu muito, muito rápido, assim, eu realmente não imaginava. É difícil, igual você falou, no começo tudo é difícil, você vai ter que procurar e não desistir. Todo dia, como se fosse, sabe, beber água todos os dias, eu procurava uma vaga todos os dias, sabe? Muito Procurava a vaga todos os dias. Então, eu sempre ia atualizando. Deixava lá o alerta no LinkedIn para me avisar, surgiu tais e tais vagas. E isso daí foi indo. E eu apliquei para uma série de vagas. Série mesmo de vagas, assim, muita coisa. E foi Eu acho que surgindo. isso é uma dica boa também. É não ter medo de aplicar. Lógico, quando estiver na hora certa, né? Você já tem um mínimo ali, um portfólio mínimo, um currículo razoável, você começar a aplicar sem medo, né? Porque eu acho que você aprende isso também. Aprende a como fazer entrevista, aprende o que está errado no currículo que você melhora, o que não... não gostaram disso aqui do portfólio, tira. Né? E aí, quando chega na vaga perfeita, você já está lapidado, né? A questão até de você ter retorno. Quando eu comentei que eu fiz, por exemplo, o teste na Tribe, demorou 2 meses para eu receber um retorno. E assim, o retorno não foi positivo. Teve outra pessoa aqui na minha frente que foi melhor. E ok, sabe? Vamos adiante. E aí isso não me fez assim. Você fica chateada por um momento, né? Óbvio. Você fala, poxa, onde eu errei, né? Me esforcei tanto. Mas assim, cara, passa, O né? controle da ansiedade, né? Nesse momento. Acho Controle que de ansiedade. todos ficamos, né? Exato. A gente, em Exato. alguns momentos, conversa bastante e eu também, né? Na verdade, ano passado fui para o Brasil, casei, e aí eu decidi, bom, vou parar de fazer freela e trabalhar como contrato, vou buscar uma empresa grande. Foi algo similar com você, eu apliquei várias vezes e eu não estava gostando, eu tive oferta, só que eu não estava gostando da cultura, das ofertas, das empresas, e não rolou nada. E no final eu resolvi tentar, que nem você tentou com a startup, me convidaram para uma empresa, para uma tentativa diferente. Era também a mesma coisa, só tinha desenvolvedor, eu cheguei a comentar com você. E não rolou. Acho que foi uma péssima decisão minha tentar, mas é aquilo, a gente tem que tomar essas decisões, né? Você tenta. E o não rolar, na verdade, me deu um time para acontecer outra coisa. Porque
na época, antes de eu casar, eu comecei a conversar com uma recruta. Mas foi uma coisa assim, quase como um namoro. Namoro não, desculpa, paquera. Foi uma coisa assim, muito devagar. Ela, Sim. olha, não, a gente está com uma vaga aqui. Só que o manager tá de férias, então vai demorar, não sei o quê. E aí eu parava de falar com ela. Daqui a pouco ela voltou, olha, o manager voltou, vamos continuar, gostamos de você. Aí, pô, eu tô no Brasil, vou casar, não dá. Ah, tá bom. Aí voltei para Praga, a gente se falou de novo. E aí a coisa, no final, não deu certo onde o que eu tinha aceitado. A gente retomou a conversa e a coisa fluiu. No final, eu aceitei. Na verdade, essa semana a gente oficializou a papelada final, segunda que vem agora. Na verdade, tô falando segunda, nem sei quando que vai pro ar, mas enfim. Eu vou estar entrando lá, que é uma empresa enorme, que é a SAP. E o processo foi extremamente longo, mas não foi por culpa de ninguém. Lógico que assim, as coisas foram acontecendo e levaram. E o mais curioso é que assim, eles esperaram, eu tive que mudar visto aqui, uma série de coisas. O mais curioso é, desde a primeira conversa até eu entrar lá dentro, dá um ano. Isso é muito louco a gente pensar assim, um ano para você começar a trabalhar em algum lugar, né? Mas, enfim, para mim acho que foi super valoroso e como você falou, as coisas acontecem naturalmente. Agora, quando você está no meio, como é que você controla a ansiedade ali das coisas, de algo que você quer? É difícil isso, né? Em um ano você imagina fazer muita coisa, né? É, Muita, trabalhar muito verdade. já. Mas você vê, não tem. E cada empresa trabalha com uma coisa, com um perfil, não tem como, né? A gente tem que se adaptar, mas não perder a esperança. Eu acho que não pode perder. E é Legal. isso. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Parabéns mesmo. Espero que você cresça bastante aí na Tech, cresça muito como o X. A gente ainda tem muita coisa pela frente no curso, então continua separando um tempinho para estudar. Eu falo isso para todo mundo que consegue emprego. Não para, pelo amor de Deus, porque se você parar, vai desacelerar. Então tem que continuar estudando, tem que continuar aprendendo, cursos novos, eventos. Continua nesse ritmo que você tem um espaço muito bom na área. Tá bom? Isso aí. Eu agradeço, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E é isso. Vamos em frente, não pode parar, né? A gente vai lidando com o tempo, mas vamos correndo atrás. Legal. Obrigadão, Fábio. Tchau, tchau. Obrigada a você. Obrigado a todos vocês também que estão assistindo. Espero que essa entrevista também estimule a tanto novos alunos nossos da comunidade a se dedicarem a fazer os trabalhos, enviarem lá na plataforma para mentoria, aparecerem em todas as aulas ao vivo, correr atrás. E talvez você também que está estudando em casa, tem espaço para todo mundo. Quem estudar vai conseguir seu resultado. Isso é certo. Então, brigadão a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fábio. Tchau, tchau.